Muito bem, estamos aqui novamente para Dissecção Metálica e hoje acredito eu que temos uma estreia aqui, né? Pela primeira vez vamos falar de uma banda da Costa Rica, sim, Infernal Ascension, né? Uma banda formada lá em 2013, né? Havia lançado seu álbum homônimo com 6 faixas cantadas em espanhol. E aí resolveu regravar, né, essas 6 faixas, acrescentar mais 2, só que em inglês, né, lançando então o Rebirth, né, em 2018. Né? Uma coisa importante aqui para a gente já deixar bem claro aqui logo de cara, né, para falar desse álbum, que é assim, é uma banda extrema, né? Aquele famoso trash black, black trash, né? Ou seja, vocais bem extremos, gritados, meio guturais, pegada black metal, né? Então eu vou tentar me ater menos aos vocais. Se você não gosta desses vocais, pode parar por aqui, né? E mais ao disco em si, a produção, a gravação, né? Para vocês entenderem bem, porque o vocal faz muita diferença nessa hora, né? Bom, aí tem a capa do álbum, uma capa muito básica, né? Primária para não dizer a verdade, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos em frente. Né? Aqui estão então as 8 músicas, né? Lá a versão aí de trás do booklet, né? Igualzinha a capa, né? E aí o pessoal que gravou, os membros da banda, o Andrés Villa-Lobos no baixo, Gabriel Arroyo na bateria, Rolando Garcia, o guitarrista, e acho talvez o destaque duplo, né? Bons riffs, mas solos muito fracos, né? Então talvez um outro guitarrista faria bem a banda, né? E o Brandon Porras, que é na porradaria mesmo, né? O cara é extremo total, né? O álbum foi lançado de forma independente, né? Então você não vai achar ele aqui no Brasil tão fácil. Temos aqui então o disco e a foto da galera aí da banda, né? No que eles chamam de alineação, né? O alinhamento dos compositores. Aqui como é um encarte. E agora vamos então falar de cada uma das faixas desse disco, né? Então um encarte também bem simples, mas pelo menos bem, assim, fácil de ler, né? Tem assim a letrinha branca ali, mas tudo bem, né? Então a gente começa com Immortality, né? Um trash lembrando muito, mas essa banda ela lembra muito as bandas do Brasil lá dos anos 80, assim, Chacal, Headhunter, Sarcófago mesmo, o próprio Sepultura, começo de carreira. Então, as bandas de Minas Gerais dos anos 80, se você gosta dessas bandas, naquele início mesmo, assim, primário, você vai gostar, né, desta banda aqui. Então, Immortality vai muito nessa linha, e é claro, com aquele vocal que eu falei já, bem agressivo. Os solos de guitarra são muito nível primário, né? Eu acho assim, já demonstra que esse disco é só para quem realmente é colecionador, cara, que você quer ter algumas coisas diferentes, né? Porque o nível de gravação tá ruim, né? E ainda faltam algumas coisas básicas em técnica, né? A segunda faixa, Hallucinations, ela é um pouco mais cadenciada, mas tem uns vocais mais urrados, tem umas coisas mais guturais em meio, aí, misturadas aos extremos, né? Mas continua sendo uma música muito simples, sem muitos atrativos, para quem quer uma coisa mais criativa, diferente ou bem produzida. Tá? A terceira faixa que dá nome aí ao grupo, né, Infernal Ascension, né, é mais uma faixa que ela vai mais arrastada, né, só que ela tem um pouco mais de qualidade aqui, percebe-se, né, que o pessoal resolveu investir um pouco mais na qualidade. Mas quando ela vai acelerar, e tem aquele momento que ela acelera, ela volta a ser aquela tosqueira, né, igual as duas primeiras. Tá? É um pouquinho melhor que as duas primeiras, mas a gente vê claramente as dificuldades técnicas, né, dos integrantes da banda. Né? Fica muito claro, fica explícito que eles têm algumas dificuldades técnicas. A quarta faixa, Perpetual Conscience, né, é aquela podreira super veloz, né? Muito rápida mesmo, vocais extremos, mas tem muita cara de demo tape, assim, sabe, de gravação mesmo.
Podia estar um pouquinho mais bem feitinha, sei lá, ensaiada, lapidada, produzida, enfim, né? Os solos tentam ser um pouco melhores aqui, mas ainda são muito primários, ainda falta bastante coisa. Se você for encarar isso como um álbum, se for encarar como uma demo, né, até um ensaio, tá ok, né? Assim como a próxima, Endless Dreams, né? Que é aquela famosa introduçãozinha acústica. Ela vai seguindo no começo uma linha até um rap tradicional, assim, depois vai acelerando, né, para um thrash, né? Até você fala assim, pô, ela é a menos agressiva, é a mais próxima de um metal tradicional, mas os caras colocaram um fade out no final horrível, amador total, né? Queriam diminuir assim aos poucos, a música ficou muito ruim, né? Acho que a pessoa realmente não sabia o que estava fazendo, mas enfim, essa aqui é a menos brutal até agora. Se você procura músicas brutais, pula essa. Se você gosta de umas músicas um pouco mais próximas do tradicional, é essa que vai talvez te agradar, né? Aí a gente vai para Occult Metal, né? É um outro momento aí basicão dessa linha, né? Menos técnica, mais agressividade, né? Tosqueira total. Se você gosta de tosqueira, vale o investimento, né? Aqueles solos primários. As guitarras bases são bem interessantes, né? Por isso que eu falo, é um destaque positivo e negativo o guitarrista, né? O cara solo não é com ele, mas faz alguns riffs bem interessantes, tá? E aqui finalmente a gente descobre que o baixista existe, né? Finalmente a gente consegue escutar um pouco melhor o baixo nesta faixa. Seguimos para Ancestral Memory, né? Aqui sim a gente vê alguns pontos interessantes, ela é um pouco mais criativa, mais bem executada, percebe-se uma evolução, né? Da banda. Parece que então, não sei se essa aqui estava lá naquelas originais em castelhano, espanhol, que foram passadas para o inglês, ou se essa é a novidade mesmo, tá? E aí depois de um tempo você acaba nem prestando atenção mais no vocal, e a gente chama mais atenção as guitarras, que estão bem interessantes, né? E também o baixo, aqui o baixo novamente aparece, né? Você consegue escutar as 4 cordas aí participando da gravação. Então uma faixa, né, um pouco melhor que as anteriores. E encerramos, né, com o Rebirth. É a melhor gravada, mais bem construída, um baixo bem legal aqui, né? Era um pouco mais cadenciada, mas naquela linha thrash black ainda, né? Então o capricho aqui, vamos dizer assim, o treino tá melhor, né? Então nada primoroso, mas percebe que existiu uma evolução, né, aqui para a banda. Então essas são as 8 faixas desse álbum. Tem aí o contato da banda, não sei se ainda funciona esse contato ou não, né? Mas tá aí, para quem quer conhecer bandas de países diferentes, né? Tá aí uma sugestão. E aí vem a minha avaliação, né? Lembrando que eu vou avaliar conforme o meu gosto pessoal. Então a arte para mim deixou a desejar, né? Uma capa muito básica pro que a gente tem hoje em dia. Talvez lá atrás, nos anos 80, seria uma capa ok, né? Se o intuito era, né, fazer uma coisa meio retrô aí, ok, mas muito básica para mim. Um encarte também muito simples. Os músicos, acho que até ali, ó, na média, ok, mas há deficiências técnicas claras, né? A nota poderia até ser mais baixa, né, em relação a alguns quesitos, né, da parte técnica dos músicos mesmo. A produção não existe, né? Fraquíssima, como eu falei, alguns momentos bem ruins, então podia acertar algumas coisas, refazer alguns solos, colocar algumas linhas ali, né? Sei lá, acertar aquele fade out numa música que ficou horrível, está muito mal produzido, né? Talvez seja, mas também assim, né? A gente não sabe o que os caras tinham em mãos também, né? E as composições também abaixo da média, né? Muito simples, algumas coisas muito repetitivas, 2, 3 momentos em assim, que as coisas ficam um pouquinho melhores, mas nada que seja um destaque, né? Não tem nenhuma faixa que você fala assim, nossa, essa aqui eu quero escutar de novo, né? Então, a melhorar, né? Com isso, é claro, né, na minha opinião, a banda fica devendo, né? É claro que considerando o primeiro álbum, né, internacional, se você considerar o anterior, sei lá, um EP ou não, talvez o mesmo disco,
né? Então a banda ainda tem a evoluir, né, para apresentar aí, de repente, um resultado melhor no próximo trabalho, né? De qualquer maneira, fica a curiosidade de uma banda lá da Costa Rica, né? E se você gosta de procurar bandas aí, né, de países diferentes, tá aí uma para você pesquisar, ok? Diz aí o que você acha dessa banda, dá uma escutada, você já conhecia os caras, concorda comigo, acha que eu exagerei na nota ou não? Vamos conversar aí sobre esse disco, tá? Qual a sua opinião sobre ele? É isso aí, galera, valeu, até a próxima!